Paz, paz e graça, meus amados. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar meditando na palavra do Senhor e compartilhando com todos vocês que são inscritos no canal, também em todos os lugares onde Deus permitir que esse vídeo seja visto, que seja para a honra e glória do nome dele e também para edificação, para nossa edificação. A palavra do Senhor é assim, ela nos alimenta espiritualmente, nos desperta, nos faz andar no caminho do Senhor, né? Ela nos guia, nos dirige à santificação e também na prudência. E todos nós compartilhamos, né? Graças a Deus, eu peço a você um pouquinho do seu tempo, que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo, uma palavra que eu quero falar em Gálatas, no capítulo 5, capítulo 5, no versículo 16 a seguir, que vamos falar de um tema, as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, e aí nós vamos ver o que é a obra da carne e vamos ver o que é o fruto do Espírito. Eu sei que vocês podem dizer, mas de novo, essa pregação, de novo esse ensinamento, todo mundo ensina, mas eu acredito que o Senhor usa cada um dos seus servos da maneira que Ele quer usar. A palavra tem que ser a mesma, que a palavra do Senhor ela não muda, mas o Senhor ele usa os seus servos conforme Ele deu o talento, Ele dá o dom para cada um. Nós já vamos aprendendo aqui também. Você que te sente essa chama no seu coração, na sua alma, de testemunhar de nosso Senhor Jesus Cristo, não só atrás de uma câmera, mas também na prática, nos lares, na rua, no trabalho, na faculdade, onde você passar, você vai ser uma testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ofender as pessoas, mas sabendo que você pode ser rejeitado, e por causa do nome do Senhor Jesus. Mas você vai dar bom testemunho se você crê nele, se você tem fé nele. E se você ainda está se aproximando do Senhor, ou você entregou sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de estar revendo alguns conceitos, algumas maneiras que está vivendo. Ou que se não está vivendo, esqueceu, é bom nós termos isso em mente, tá bom? Então vou ler aqui em Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, agora vamos para o versículo 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito olha bem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na verdade, aqui no capítulo 5 de Gálatas, é uma exortação a conservar a liberdade cristã. Essa liberdade cristã também, que a gente pode encontrar aqui, lá em Coríntios também a gente pode encontrar, tá bom? Essa liberdade cristã. Mas, falando que Paulo está em uma grande discussão, falando sobre essa liberdade cristã, porque chegaram os judeus querendo transtornar, querendo que os irmãos ali
a qual Paulo tinha doutrinado e ensinado pela direção do Espírito Santo, os judeus, né, que eles fizessem ainda a circuncisão. Então, nós não vamos tratar dessa circuncisão, mas Paulo vem rebatendo, ele vem ensinando, ele vem falando sobre realmente o que eles queriam, né, que os irmãos praticassem, os irmãos convertidos a Cristo praticassem da circuncisão, e Paulo vem rebatendo que a lei, né, eles queriam que eles vivessem conforme a lei, mas eles mesmos não faziam a circuncisão. Então, dá para a gente compreender que o apóstolo Paulo vem discutindo e falando aí agora aqui, no versículo 16, é onde ele entra falando sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. Tá bom? Então, olha bem, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele já está aqui dando uma explicação. Eu quero ler com vocês, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente ter uma compreensão. Aqui no capítulo 5, no versículo 17, eu vou ler para que vocês entendam. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Um vai contra o outro, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Então, a carne se opõe ao espírito, e o espírito se opõe à carne. Para quê? Para nenhum dos dois fazer o que eles querem. Olha que briga. Olha que briga. Eu quero pegar você, se você aí estar nessa briga. É uma guerra espiritual. A sua carne, o seu desejo humano e o espírito também discutindo, brigando, porque tem ciúmes. A carne querendo te dominar, quer ficar nesse trono, e o espírito também querendo ficar nesse trono. Então brigam para que um não faça o que o outro quer. Então, Paulo está falando que realmente aqueles irmãos judeus aqui, exortação a conservar a liberdade cristã, ele fala para estar firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vós aproveitará. Paulo está dizendo, no versículo 1 ali, do capítulo 5 aqui de Gálatas, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vai se aproveitar de vocês. Então, não receba essa liberdade. Estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Os judeus queriam já que eles se concisidassem, mas Paulo falou para eles ficarem na libertação que Cristo libertou. Então não precisa mais da circuncisão, certo? Então aqui ele vem falando justamente isso. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne, a natureza pecaminosa. A gente faz as nossas vontades, a gente pensa em nossa, a gente faz tantas coisas, entende? Então aqui, olha aqui, vamos lá, versículo 17. O conflito porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, para que os dois não façam o que quereis, tá certo? O conflito espiritual no interior dos crentes envolve a pessoa como um todo, mente, corpo e espírito. Então, dá para a gente compreender que o conflito espiritual no interior do cristão, daquele que se rende a Jesus Cristo, tá? Ele envolve um todo. É a mente, o corpo e o espírito. A luta entre ceder às suas próprias tendências pecaminosas e novamente submeter-se ao controle do pecado, e se entregar à exigência do Espírito e permanecer sob a autoridade e controle de Deus. Se deixar levar pela carne, a natureza, vai viver ainda escravizado, viver na vontade dos seus desejos, das suas vontades próprias. Se ceder ao Espírito Santo, vai viver, vai seguir conforme a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus. É o que diz a palavra. Você pode ver aqui no versículo 16. Aqui, ó.
Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os pensamentos, os desejos da carne. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 4 até o 14, você pode olhar lá que você vai conseguir também ter essa mesma leitura, tá? A batalha é uma batalha, e essa batalha, ela é justamente isso. Ela é travada no interior dos próprios cristãos. Ela é uma batalha, tá? E ela está travada no nosso interior. É uma guerra, né, meus irmãos? É forte. E o conflito continuará durante toda a sua vida terrenas para que eles finalmente reinem com Cristo. Realmente. Por isso nós temos que andar no Espírito, porque até a nossa partida aqui da terra vai ser uma guerra dentro de nós, né? E por fim nós vamos reinar com Cristo. Por isso que ele veio e já nos libertou. Não é uma liberdade conforme os judeus queriam que eles fizessem. Mas essa batalha vai continuar dentro de nós até a nossa partida. Por isso tem muitas pessoas que não conseguem vencer essa guerra dentro de si. Compreende? Às vezes a pessoa não consegue vencer essa guerra, mas somente com o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa vitória, tá? Lá em Romanos, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 25, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Estou dando uma referência para vocês, para que vocês depois queiram pesquisar, vocês mesmos vão ver, tá bom? Não somente lá, mas Apocalipse 12, no versículo 11, e Efésios, capítulo 6, e versos 11. Tá bom, meus amados? Vamos lá. No entanto, o conflito... no entanto, confinado no poder do Espírito Santo e obedecendo à sua orientação, um cristão derrotará os seus desejos ímpios e vencerá a batalha contra a natureza pecaminosa. Olha que maravilha. Então, obedecendo à sua orientação, a orientação do Espírito Santo, ele vai vencer, e vai vencer essa natureza, essa chama que nós temos de querer fazer as nossas vontades da carne, tá bom? Um alerta para nós, que nós podemos, quero ler com vocês aqui, no versículo 21, que diz assim, ó, não herdarão o reino de Deus. Olha bem, invejas, homicídios, bebedice, aqui no capítulo 5, no versículo 21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se continuar nessas práticas, não se arrepender, não deixar que o Espírito mude, transforme de dentro para fora, tirando esses desejos, ou nós, com o poder do Espírito Santo nos ajudando, e a gente deixar o Espírito de lado e viver essas práticas, o apóstolo Paulo vem dando um conselho muito claro: não herdarão o reino de Deus. Aqui, embora Paulo afirme que é impossível conquistar um relacionamento correto com Deus em um lugar no céu, obedecendo a lei ou seguindo rotinas religiosas, é impossível, tá? Rotinas religiosas, querendo conquistar Deus de uma maneira ou de outra por coisas, né, terrenas. Ele ensina que é possível ficar fora do reino envolvendo-se com maus comportamentos. Como assim maus comportamentos? Pode ficar fora do reino de Deus envolvendo maus comportamentos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Depois você dá uma olhadinha, pega a sua Bíblia, tira um tempinho para meditar na palavra. Isso aqui não é brincadeira, isso é muito sério. Importante é a sua salvação da sua alma, do que nós ser condenados pelo Senhor no dia do juízo. Então, olha bem, vamos lá. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Paulo está falando para eles, vocês são guiados agora pelo Espírito, vocês não estão agora debaixo da lei. Mas não é a lei moral. A lei moral, ela continua. É uma lei que é boa, limpa, sadia. Ela é válida até hoje. Entendeu? Mas é uma lei cerimonial que foi dada ali, né, para Abraão e assim por diante, a circuncisão. Então, eles queriam ainda que os judeus convertidos fizessem essa circuncisão. Paulo aí vem falando que eles foram libertos pela liberdade em Cristo Jesus, porque isso tudo são obras da carne, da natureza humana. Agora eles querendo aplicar isso para os judeus ali, para os irmãos convertidos. Olha bem, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas. A obra da carne, a natureza pecaminosa, ela se manifesta. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz que as quais são, que tipo de... Ele vai dar um exemplo aqui, uns detalhes aqui, ele vai apontar algo aqui de que realmente, nós trazendo para os nossos dias, podemos ver que a gente vê isso nitidamente. E muitas pessoas, né? E muitas pessoas. E não é para a gente se escandalizar, porque a natureza é pecadora, pecaminosa, nossa, é terrível. Por isso que temos que pedir ao Espírito Santo. Aqui. Aí ele fala, idolatria. As pessoas que idolatram homem, idolatram mulher, idolatram pastor, pregador, missionário, artista, a fã. A gente pode gostar, a gente pode, né, abraçar essas pessoas com carinho, gostar até de muitos trabalhos decentes, mas não podemos idolatrar. Tem pessoas que dão a vida, né? E não só esse tipo de idolatria, como idolatria também de santos mortos. Também a palavra não permite que nós façamos isso. Idolatria, feitiçarias, não é só aquela feitiçaria que você faz com animais e outros produtos. Feitiçaria também, ela pode ser uma oração ao contrário. Você tem maldade com uma pessoa, ou guardar algo de uma pessoa, você não querer ver o bem de uma pessoa e quer ver essa pessoa destruir, isso é uma feitiçaria. Inimizades, pessoa que não tem amizade, causa inimizade, sabe aquela inimizade, aquela coisa toda? É exatamente isso. Porfias, a palavra porfias quer dizer peleja, disputa, né? É uma disputa, porfia, pessoas que querem disputar para ver quem chega primeiro, quem vence, quem é campeão, quem é o melhor, quem é a melhor, e assim por diante, uma porfia, uma guerra, uma luta, e quer vencer, tá entendendo? Não estão falando de nós buscarmos através, né, da sabedoria que Deus nos dá, do dom, né, que a gente trabalhe, que a gente estude, que a gente coma. Não. A gente tem que fazer isso e assim mesmo fazer isso perante o Senhor em oração, agradecendo a Deus por tudo e se esforçando também para que a gente possa obedecer a palavra do Senhor e sermos sábios e viver neste mundo, ok? Mas aqui ele está falando justamente... são emulações, porfias, né? Emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Ele vem declarando tudo isso que é obra da carne, da natureza humana. E é isso que eu fico vendo. Glutonarias. É uma palavra que eu gosto de trazer sempre, é o que eu mais vejo, são os glutões, né? Glutonaria, aqueles que faz festa com comida, com bebedice e tudo mais, chama-se glutonaria. Tá comendo, tá bebendo, nem quer mais comer, já tá enfadado, já tá com a barriga explodindo, mas estão comendo, estão bebendo, desperdiçando, fazendo um monte de coisa. Isso é glutonaria. Isso é glutão de todo tipo. Qualquer algo que você vê que seja além, né, do ensinamento, que seja normal, desse tipo que leva comida regada de bebida e festas e tudo mais, isso é glutonaria. Aqui, e coisas semelhantes a estas, coisas que são parecidas com essa. Agora, irmãos, vejam bem, se nós como servos do Senhor, será que não tem momento algum que nós não se deixa levar pela carne e acaba praticando certo tipo de coisa que não convém? Porque podemos comer, podemos beber, podemos nos divertir, podemos se alegrar, e é lícito isso, desde que nós façamos tudo para a glória do Senhor, com ordem e decência. Não é pecado.
Mas quando parte além, se torna pecado e a gente acaba deixando a carne trabalhar, a carne vencer. A carne, eu quero dizer, a natureza pecadora que nós temos nato. E aí ele está dizendo, aqui eu vou mostrar para vocês as obras da carne. Nós vamos ver também um pouquinho a obra do Espírito. Aqui nós estamos falando justamente disso, obra da carne e o fruto do Espírito. Olha o que a carne faz. Por isso temos que estar vigilantes, tá bom? Então vamos lá, versículo 21. Invejas, pessoas invejosas, inveja de tudo quanto é tipo. Não é que a gente... eu gosto sempre de explicar um pouquinho. Eu vi um irmão com um carro, gostei do carro, carro bom, carro econômico, um carro que não quebra fácil. Irmão, maravilha, amigo. Vou pesquisar aí, talvez eu adquira um carro desse, até com uma cor diferente e tal. Gostei que ele é bom. É uma coisa. Agora, você tem inveja, é você querer tomar aquilo que não te pertence. É você querer tomar aquilo da pessoa, entendeu? Então, isso é uma inveja, né, que você tem da pessoa, de possuir aquilo que não é seu. Inveja, homicídios. Também o que a gente vê, o que muito tem no mundo, você já sabe. Tá bom? Bebedices. É só aquilo que eu acabei de falar da glutonaria, junta com bebedeiras, festas, orgias com bebidas. Até o cristão, o jovem que acha que pode viver em bebedices, pode viver, não só jovem, eu falo senhora, senhor, o povo de Deus em geral, eu olho para mim mesmo. Tá entendendo? Então, isso não pode. Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas... Eita, meu Deus! Esses que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. A não ser que se arrepende, se converta ao Senhor verdadeiramente, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o fruto do Espírito fluir, se arrependa, porque o Senhor é poderoso para te ajudar e você não vai querer praticar mais essas práticas, não vai ter nem prazer mais nisso, muito pelo contrário, o seu prazer vai ser em uma ação de graça, sempre adorar a Deus e viver conforme o ensinamento do Senhor. Experimente, tente, isso é real, isso não é brincadeirinha, tá bom? Vamos lá para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito isso aqui nós precisamos andar por esse fruto do Espírito. Nós vimos um pouco da carne, agora vamos ver um pouco do Espírito. Mas o fruto do Espírito o que é o fruto do Espírito? É amor. Mas não é esse amor banalizado que estamos vendo, não. Esse amor que deixa você continuar no erro, com medo que você saia dos templos de pedra, com medo que você não dê mais o dízimo nem as ofertas, que não se preocupa com a tua alma, onde ela vai passar a eternidade. Porque teu amigo é tua amiga, não quer te contrariar. Não quer que você fique chateado ou chateada com ela ou com ele, seja com quem for. Então você não vai falar nada, vai deixar do jeito que está, porque você a ama. Isso não é amor. Não é esse amor. O amor verdadeiro, o amor genuíno, é quando você vê alguém que está próximo do precipício, já para se arrebentar, e você chama, e você puxa, e você abre os olhos, nem que fique com raiva, nem que não goste de você está consciente que você está livrando essa pessoa, você está chamando ela, porque você a ama, não quer ver ela se arrebentar em qualquer lugar. Você não quer ver ela no inferno, você não quer ver ela quebrando a cara por aí. Então você vai alertar, isso é amor. Esse amor que você deixa o seu amigo, a sua amiga fazer o que quer, isso não é amor. Então eu estou aqui falando justamente o que está nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo disse que nós somos libertos, justamente a exortação e conservar a liberdade cristã. Mas nós não podemos dar o lugar a essa liberdade cristã para fazer a vontade da carne. Somos libertos em Cristo Jesus, podemos fazer o que queremos. Não. Somos libertos em Cristo Jesus, mas não podemos viver segundo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E somos livres em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Amor, gozo, fruto do Espírito, gozo, paz. Você tem um gozo, você tem uma alegria, você tem uma paz. Não é a paz que o mundo dá, a paz que vem do Espírito de Deus, que habita em você. Você sente paz.
Você tem um temperamento diferenciado. Longanimidade, você é longânimo. Benignidade, você age com as coisas pro bem, você tem uma maneira de viver sadia, com aquela paz, junto com essa benignidade. E também você vive sobre uma bondade. Pessoa bondosa, misericordiosa. Você tem fé, mas você não tem uma fé fundamentada em você próprio, em mim próprio. Eu não crio uma fé dentro de mim. Eu não posso criar uma fé. Não, eu sou um homem de fé, agora eu sei que na minha mente eu tenho fé e vou. Não, você tem que ter fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus. Isso é fruto do Espírito. Tudo que foi lido aqui é o fruto do Espírito. Ele dá esse fruto, ele brota esse fruto. Esse fruto cresce, você vive esse fruto. Você é um espelho e esse espelho reflete esses frutos no mundo e na vida das pessoas. Com isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, é paz, longanimidade, benignidade, é bondade, é fé em Jesus Cristo. Outra coisa mais, mansidão. O que eu não consigo ver é crente manso, crente bravo, crente de cara fechada, estúpido, ignorante, crente que não parece ser crente. E quando são muito mansinho demais, está comendo a lã das ovelhas, está arrancando tudo que elas têm, quietinho, oprimindo, pondo ali regras, coisas, querendo que eles façam circuncisão, querendo que eles vivam presos em um sistema. Mas Jesus Cristo nos libertou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Exortação conservar a liberdade cristã. Olha bem, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estar de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tem caídos. Eles queriam se justificar pela lei, então estava longe de Cristo, não tem salvação em Cristo, eles vão ter que viver conforme as regras, as leis deles lá, tá entendendo? Estão separados de Cristo, mas nós não. Vamos conservar a liberdade cristã em Cristo Jesus, vivendo o fruto do Espírito e não deixando essas obras da carne ainda entre nós. Aqui, para nós encerrar, eu quero ler com vocês o versículo 24. E os que são de Cristo, olhe bem, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aquele que já é de Cristo crucificou a carne com as suas paixões, com seus desejos, com as suas vontades. Eles crucificaram. Crucificar é morte. Acabou. Aqueles que é de Cristo crucificou isso, largou isso de lado. Não vive mais isso. Ok? Olha bem. E suas concupiscências, largou tudo. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, agora sim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você e eu justamente vivemos agora no Espírito, em direção do Espírito de Deus, então vivemos agora no Espírito. Como é que eu ainda vou praticar essas obras da carne? Que obra? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões. Como é que eu ainda vou ser crente, liberto por Cristo, habitando essas podridão ainda dentro de mim? Como é que pode isso? Então, se você agora é de Cristo, você vive pelo Espírito de Cristo, ande também conforme o Espírito de Cristo, dando esse fruto do Espírito, vivendo esse fruto do Espírito, que é justamente, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Sabe aquela cobiça, se vangloriando? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não podemos ver mais isso. Mas no mundo que estamos, meus irmãos, está repletos de irmãos agindo desta maneira. De que maneira? Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tem pessoas que têm prazer de meter inveja naquele que não tem nada, irritando uns aos outros, se vangloriando.
são obra da carne, são obra do espírito, da natureza pecaminosa. Vejo muitos cristãos em templo, fora de templo, querendo fazer muitas coisas que nós não deveríamos fazer. Isso falo comigo mesmo, para mim rever como é que eu estou vivendo, se eu estou vivendo o fruto do Espírito ou a vontade da carne. Então, não podemos mais receber, né, a liberdade em Cristo para fazer a vontade da carne, mas podemos conservar a liberdade com que Cristo nos libertou. Tá bom? Cristo já nos libertou dessas maledicências. Já levou nossos pecados. Então agora vamos viver segundo o Espírito. Esse vídeo é muito curto, para não ficar muito longo, mas deu para você compreender. Ou você deixa a carne habitar em você e você se enganar dizendo que é o Espírito Santo, ou realmente você mostra o fruto do Espírito, que é tudo isso que nós lemos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, esse amor, essa benignidade, este gozo, essa alegria, essa paz, não tem lei. Isso aí você pode viver à vontade, pode praticar tudo que você quiser dentro, baseado nisso, que não tem lei que vai te julgar. Tá bom, querido? Amados, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, o tempo de vocês. Reflitam. Isso não é brincadeira, devemos realmente dar testemunho ao Senhor Jesus Cristo e ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo que habitando em nós, tá? Temos natureza pecadora sim, somos falhos, aquele que diz que não tem pecado não passa de um mentiroso, mas nós não podemos mais viver na prática do pecado, porque o Espírito Santo de Deus está brigando, ó, dentro de nós aí, ó, nos usando para a gente não fazer a vontade da carne. E a carne sempre querendo. Mas o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, o Espírito Santo de Deus te guia. O Espírito Santo do Senhor te orienta, ele te ama e ele não te perde, a não ser que realmente você queira. Então receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal, no Brasil e no mundo, os companheiros aí do YouTube, os irmãos, as irmãs amadas, tá? Uma família abençoada. Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo isso que nós fazemos, sim, para a glória do Senhor e nós interagir em nome de Jesus. Eu fico grato por todos vocês inscritos no canal. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e até um próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz.